Oi, eu sou a Mari Maru e esse é o Tenha Modos, seu novo espaço favorito para a gente conversar e consumir moda mais consciente e sustentável. Mari Maru! Tenha Modos. E hoje, meu convidado é muito especial. O último convidado foi o Ronks e a gente falou muito de arte. E hoje a gente vai falar de arte de uma forma totalmente diferente do que a gente já falou antes. E eu trouxe o Antônio, que é um amigo meu da faculdade e que é um super pintor, pra gente poder falar de moda de uma forma muito assim, mineira, muito afetiva. Enfim, vou deixar o Antônio se apresentar pra gente poder começar o episódio de hoje. Oi, gente, eu sou o Antônio, sou pintor e sou estudante de design de moda. Queria muito te agradecer, que eu tô muito feliz e acho que vai ser um papo super legal sobre Ai, arte que e bom. moda. Que bom, eu também tô super feliz, tô super animada, inclusive. O Antônio, como eu já disse, como ele disse, ele é pintor. E, tipo assim, eu achei que seria muito legal a gente conversar hoje sobre moda mineira, que eu acho que é um assunto que às vezes a gente não fala tanto, sabe? Principalmente na faculdade e tudo mais. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é como que você começou nesse universo da pintura? Então, a pintura pra mim, ela chegou num lugar muito... Aliás, eu não lembro algum momento da minha vida em que eu não estivesse trabalhando com cores. Então eu cresci muito mergulhado num ambiente onde eu tinha muito apoio pra isso também. Então, quando eu era pequena, as minhas irmãs eu sou caçula de 3 irmãs. Então, as 3 cuidaram de mim, mais a minha mãe e meu pai, então eu sempre tive muito apoio. Então, lápis, caderno, tudo, massinha, tudo em questão de cor, de colorir, eles viram que eu gostava e me davam apoio, sabe? Não deixavam a peteca cair. Eu sempre fazia coisa e fazendo. Acabou que foi isso mesmo, o que eu decidi, o que eu vi que realmente era o que eu gostava e o que eu queria fazer. Meio que nunca teve um início, assim, sempre Não, foi na sempre, sua... e foi muito natural, foi uma coisa que nunca foi imposto, nunca foi uma exigência. Sim. Foi uma coisa natural e que, tipo assim, e é muito importante porque quem tá ao meu redor sempre me incentivou muito. Nunca teve uma restrição ou alguma coisa que pudesse barrar isso, sabe? Sempre foi uma coisa muito natural e muito leve. Sim. Nunca teve um empecilho, assim, por eu fazer aquilo que eu gostava, por eu... Enfim, nunca teve. Então isso dá um gás pra gente querer Sim. continuar e não querer parar mais. Sim, eu acho que você transmite, inclusive, essa leveza, assim, eu acho muito legal. E uma coisa que eu acho que, quando eu te conheci e comecei a te acompanhar nas redes sociais, que eu achei uma loucura, foi, tipo assim, ver que você fazia arte sacra. Porque, tipo, quando a gente pensa em arte sacra, pra quem não sabe, arte sacra é, tipo assim, arte que a gente vê nas igrejas, assim, pinturas mais religiosas e tal. Quando a gente vê arte sacra, eu acho que inconscientemente a gente associa, tipo assim, a pessoas mais velhas, a pessoas que estão, tipo assim, dentro daquele ambiente há muito tempo. E aí, quando eu vi que você fazia, eu falei, meu Deus, que loucura! Tipo, como que você descobriu que você sabia fazer arte sacra? Então, na verdade, a arte sacra pra mim também caiu de uma forma muito inesperada, assim. Nunca foi uma coisa que, vejo minha vida fazendo isso. Lá em Carmópolis, como é uma cidade pequena, assim como São Tiago, são cidades que tem muita influência religiosa em tudo. Então, a minha família é muito imersa nessa influência e eu cresci nessa influência. E dentro nisso, a minha avó materna participava de um coral da igreja e ela sempre me levava pra ir com ela, pra voltar com ela. Eu comecei a me interessar justamente por ter essa movimentação que tinha minha família toda, atuava em alguma coisa. E nisso, o regente do coral pintava imagem sacra. Aí a gente ficou muito próximo e acho que foi em 2018, ele trabalhava numa floricultura no centro de Carmópolis, minha mãe também frequentava muito lá. Aí a gente conversando lá, ele tá assim, por que você não pinta aqui pra gente ver? Você gosta tanto de desenhar, vamos ver como, né? De brincadeira mesmo. Aí nisso eu pintei uma imagem, ele falou, legal, você já pensou em querer pintar mais e tal? Eu falei, nunca pensei nisso na minha vida. Só que como eu já tinha uma memória de como que era, por ver as imagens, por estar dentro desse ambiente, então a minha cabeça era muito dentro daquilo. Então eu sabia as cores que usava em tal veste, em tal imagem.
Então eu já tinha essa noção Sim. de cor. Aí foi a partir disso, ele me convidou para trabalhar junto com ele. E de 2018 até 2023, até hoje eu faço isso com ele. Eu fiquei na arte sacra. Nunca foi um curso, nunca foi uma... Nada assim, foi muito Sim. natural. Aí a partir, eu fui pintando, e quando a gente faz a mesma coisa há muito tempo, a gente Sim. começa a criar técnicas, não técnicas, mas um estilo próprio pra aquilo. E começa a ficar bom naquilo. Sim. Então, foi assim. Foi Que loucura! Foi super. E como trabalhando nas imagens, a gente tinha uma noção maior de colorimetria, porque a gente estudava. Porque a gente nunca parou para estudar nada. Mas a peça em si, como é uma peça dimensional, ela exigia você saber de algumas coisas. Então, sombreado, luz e sombra, a gente tudo aplicava na imagem, sem saber exatamente o que era luz e sombra. Inconscientemente a gente fazia. Então, foi uma coisa natural. Foi muito natural. Meu Deus, amei! Foi muito, muito natural. Amei mesmo. E não é fácil, é muito difícil. Tipo assim, por isso que é Sim. loucura, tipo, você fazer sem um curso, sem nada. Porque você realmente fez a partir da técnica que você criou, assim, Sim, uma técnica sua. E é uma coisa muito específica, né? Sim, Não é uma muito coisa... específica. Por mais que a gente saiba que existem as imagens, a gente sempre vê elas prontas. Sim. A gente nunca olha por trás, né? De como que existe uma pessoa que pintou aquilo. Acho que quando a gente separa religião de arte, a gente começa a entender que tem pessoas por trás. Exatamente. Que existe, que por mais que seja uma religião, tem um movimento por trás daquilo. Até porque quando a gente está pintando uma imagem, a gente não está venerando, a gente não está usando qualquer artifício de religião. É um trabalho. Exatamente. Então, é legal saber que, tipo assim, existe esse trabalho por trás. Tipo assim, que é muito legal. Nossa, muito doido, então. Então, tipo assim, isso já era parte de você. Sim. E eu queria saber, tipo assim, então em qual momento que você entendeu essa parte e que você se viu dentro da moda? Tipo assim, como que você relacionava isso? A moda também foi outra coisa que aconteceu super por acaso. Nunca na minha vida eu vi fazendo moda ou fazendo qualquer coisa de moda. Na verdade, eu queria muito fazer arte. Eu sabia Sim. que eu queria seguir pelo ramo da arte, de qualquer ramificação ou vertente que fosse. Eu queria artes aplicadas, queria artes plásticas, até artes cênicas eu cogitei a fazer. Só que tudo era muito longe. E aqui em Divinópolis, quando eu fiquei sabendo do Cefet de design de moda, eu vi uma oportunidade de ser mais perto, eu conseguia ir e voltar todos os dias e conseguia trabalhar. Então, pra mim, isso era mais viável no momento. Porque eu sabia que em moda também eu poderia caminhar por essa parte do desenho, que tinha essa parte que me interessava. Tanto que eu entrei justamente por essa parte. A parte do desenho, a parte da ilustração, a parte criativa. E o resto eu ia vendo se eu ia me identificar, ia rolando. Acabou que eu entrei pro Cefet e amei. E aí acabou que eu consegui conciliar aquilo que eu já fazia com a moda. Tanto que eu não desenhava croquis antes. Aí eu comecei a aplicar tudo que eu já sabia nos croquis. Sim. Então foi essa junção de tipo assim, e como eu tinha esse conhecimento consciente, subconsciente de tecido, por ver as imagens, as dobras de tecido, onde que é escuro, onde que é claro. Então a gente acaba tendo essa noção. Sim. Aí eu comecei a aplicar isso nos croquis. Aí acabou que adorei. E vi que realmente aquilo que eu via em gesso, madeira, eu conseguia fazer em tecido. Que isso que é a parte mais legal, que eu consegui transitar. Tipo assim, de colocar aquilo que eu via como uma coisa estática, como uma coisa palpável. Que eu acho que é o que é interessante, o que me faz um pilar ainda na moda de vontade, sabe? Sim. Gente, inclusive, eu queria muito que vocês pudessem ver um croquis do Antônio, porque, tipo assim, toda vez que eu vejo, eu fico muito, tipo... Juro, eu amo, porque eu acho que, agora que você falou isso, fez muito sentido, porque você já tem essa noção de luz e sombra, de dobra e tal. Então, quando você vai fazer, eu acho que você consegue colocar muito mais detalhes, sabe? Sim. Porque, tipo assim... Nossa, eu fui aprender luz e sombra realmente só na faculdade. Eu acho que, assim, quando a pessoa fala, quero fazer moda, mas não sei desenhar. Eu não achava que eu sabia desenhar e a técnica mesmo eu fui aprender só na faculdade.
No seu caso, eu acho que como você já tem uma técnica própria, você já fazia algo muito parecido antes, quando você entra, você, tipo, aperfeiçoa num nível muito maior, Sim. sabe? Então, tipo assim, nossa, quem nunca viu um croquis do Antônio vai procurar agora, juro, são lindos, eu amo seus croquis. E eu fico muito feliz que, pelo menos, eu não consigo perceber. Aliás, consigo agora, porque de tantos que eu já fiz. Mas existe uma semelhança entre eles, que é uma coisa que é a marca de quem Sim. faz mesmo, né? A gente acaba que replica algumas coisas, movimentos que viram uma identidade visual. Exatamente. E também é uma coisa, pelo menos no meu caso, é subconsciente. Eu não faço propositalmente uma coisa pra parecer com os outros. Mas se eu colocar eles todos bonitinhos, eles ainda têm uma ligação de traço mesmo, Sim. de marca mesmo. Acho muito legal isso. Que é muito bom. E eu queria te perguntar agora, mais em relação à moda, tipo assim, como que você acha como que você enxerga esse papel na moda em relação a expressar fé, espiritualidade, conexão com o sagrado, tipo, como que você vê isso? Então, a moda, ela, acima de tudo, é política. Sim. Então, eu acho que qualquer forma de manifestação através da moda é um ato político. Porque a moda, eu acho que ela é o viés mais fácil para você querer externar alguma coisa. Por exemplo, nessa questão de religião. Você não precisa ser religioso ou ter uma espiritualidade para querer expressar alguma coisa. Sim. Então isso eu acho legal dessa versatilidade que a moda tem. Que às vezes ela pode querer fazer alguma coisa proposital ou não. Também depende da interpretação do telespectador, de quem está consumindo. Então eu acho interessante essa parte, essa transição que a moda faz de poder expressar tudo. Sim. Tudo. Eu acho que expressar o sagrado não é nem a questão de, tipo assim, de ser uma coisa nítida. Com modelagem você consegue expressar alguma coisa que remeta a algo. Com a própria pintura, você tem muitas... Não precisa ser óbvio, né? Tipo Não precisa ser óbvio. Até porque a moda é pra isso, né? É pra fugir um pouco desses estereótipos de tudo. Então eu acho que a moda é uma grande tela em branco, assim, pra você fazer e expressar aquilo. E é importante se expressar. Eu acho que a gente, como designer, a gente também tem que ter a consciência de que moda realmente é política. Sim. E não fazer por fazer nada. Porque eu até lembro que numa aula de Zero Waste que a gente fez com o Denis, ele fala que o designer é responsável pela fabricação da peça até o descarte dela. Isso Sim. é um ato político. Exatamente. Então, querendo ou não, a gente tem essa responsabilidade. Eu acho que é questão de responsabilidade mesmo, a gente saber saber falar algo com a moda, porque a gente fala isso todos os dias. Exatamente. Então eu acho muito importante e muito legal essa aba que a moda tem, essa licença que ela tem para transmitir alguma coisa. Sim, concordo totalmente. E, tipo assim, eu gosto muito dessa parte que você falou da moda transmitir mensagens que às vezes não precisam ser de uma forma óbvia. Sim. E eu acho que quando a gente fala de pintura, muitas vezes é isso. Sim. Não necessariamente pintar uma flor significa literalmente uma flor. Tem significados muito extensos, assim. E a próxima pergunta era sobre isso. Era tipo, como que você acha que a moda pode aprender mais com a pintura, sabe? Porque eu acho que a pintura, ainda hoje, às vezes é muito desvalorizada, né? Então eu falo nesse sentido, como que você acha que as pessoas podem aprender que a pintura é muito mais do que só o ato de pintar? Tipo, ela transmite uma mensagem, tem uma história por trás, tem um artista por trás. Sim. Isso é muito interessante, que eu até estava lendo uma matéria esses dias, que antes da arte mudar quem vê, ela muda quem faz. Então, realmente, é justamente isso. Existe pessoas e sentimentos por trás. Eu acho que a moda, ela é pra isso, sabe? E a pintura, às vezes, é igual você falou, a gente faz uma coisa pensando em um certo conceito. Mas, obviamente, vão gerar várias interpretações. Sim. E isso é o legal da pintura também, porque a pintura, ela gera interesse, ela gera... ela intriga as pessoas. Sim. E eu acho que a junção de moda e pintura, porque a gente faz tudo por um referencial.
que a gente faz tudo seguindo uma referência de alguma coisa. Sim. E a gente tem muitas referências com pinturas. Seja as mais famosas, seja as mais específicas. Querendo ou não, a gente tira uma cor, a gente vê uma cor, pensa, ai, associa alguma coisa, associa a tal coisa. Então ela tá mais presente do que a gente imagina. Então, literalmente, fazer essas associações e ver que a pintura, ela é literalmente uma tela em branco para tudo. E quando você usa isso a seu favor na moda, que é o meu caso, a gente vê que realmente você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. Você pode usar, você pode, além de pintar no plano do tecido, você pode fazer com a pintura novas formas de tecido, pode criar textura no tecido. Sim. Então é literalmente desconstruir isso de que pintura é só um quadro, é só uma coisa chata, Sim. é só um museu, é só uma coisa. Sendo que não é. A pintura, ela literalmente está presente dentro das nossas casas, nas paredes, em tudo. E é começar a enxergar o óbvio, porque o óbvio às vezes é tão óbvio que a gente não enxerga. Sim. Então é começar a desconstruir isso e ramificar. Sabe? Que a pintura ela pode ir muito além. E que além da pintura tem uma pessoa que faz. Sim. E que é bem legal de pensar por esse caminho, assim. Quando o Ronks veio, que ele comentou sobre isso, que muitas vezes a galera pergunta pra ele, tipo assim, e o que você faz aí, as pessoas te cobram? Sim. E ele falou assim, óbvio, é o meu trabalho. Então, tipo assim, eu acho que essa frase resume tudo, sabe? Tipo assim, eu não tô pintando porque é um hobby, eu gosto do que eu faço, Sim. mas ainda assim é o meu trabalho. E às vezes é difícil as pessoas que estão de fora, que não entendem de arte, que não entendem de moda, ver isso de uma forma que, tipo, houve um esforço, houve uma pesquisa. O que você faz hoje é de anos de experiência, de trabalho, de esforço seu. Então, assim, nada vem por acaso, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a fazer trabalhos de customização, era muito difícil pra mim e até pra minha família, às vezes, expor pra pessoa que aquilo ia me dar trabalho e que eu precisava colocar um valor que fosse um valor justo pra mim. Porque às vezes, a gente que vem de família mais simples também, que vem de uma cidade pequena, muitas vezes a gente tá acostumado a ver pessoas fazendo isso por hobby mesmo, sabe? E às vezes eu tinha que falar com a minha mãe, mas a gente tá tendo trabalho, a gente vai ter que comprar a tinta, a gente vai ter que fazer o esboço, pesquisar, porque a gente quer fazer um trabalho bem feito. E às vezes a gente se sente num lugar que a gente, tipo, nossa, será que a pessoa vai achar ruim? Será que eu não cobro? Então, será que eu faço um valor menor? Mas é um trabalho como todos os outros trabalhos que precisa ser valorizado igual, sabe? E eu acho que quando você fala também da representação de uma pintura e do que ela é de uma forma não óbvia, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Quando elas veem uma coleção que é toda pintada à mão, por exemplo, é diferente de uma coleção que foi estampada numa gráfica, um tecido que foi sublimado e tal, é totalmente diferente, sabe? A gente mexe com peças que já estão prontas, a gente tem que mexer às vezes com textura. Sim. Então, eu acho que é muito mais complexo do que aparenta ser, né? Sim. E é muito foda, porque realmente eu já ouvi comentários tipo assim, mas isso é X valor, mas é só tinta. Mas é só pintar. Como se fosse literalmente abrir a tinta e pintar. E sem ter um estudo, sem ter um tempo, porque pintura leva tempo. E pra massa cai muito nisso de arte, realmente ser um hobby. Sim. Ser uma coisa superficial. Sim. Não tem, eu acho que isso é uma coisa cultural, né? É. Não é levado a sério pra massa. Porque literalmente as pessoas consomem muito conteúdo de estou pintando porque estou relaxando. Então leva muito pra essa zona de que realmente é uma coisa tipo que não é pra ser levado a sério, que é uma coisa pra relaxar, que é uma coisa, enfim, sendo que não é. Isso acaba que desvaloriza o nosso trabalho. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo me ver fora da pintura. Só que a partir do momento que eu me deparo com uma pessoa que tem essa mentalidade, que é a maioria das pessoas, a gente acaba desanimando. Porque a gente não consegue ver um progresso, sendo que aquilo que você faz não tem valor. Exatamente. Então, às vezes a gente fica desanimado, fica pensando, será que realmente... A gente começa a se questionar. A gente começa, de um trabalho de muitos anos, um sonho de anos, a gente começa a se questionar que se realmente é isso que a gente quer fazer, sabendo que é isso, sabendo que é isso que eu me proponho, é isso que eu quero, é isso que eu sou, por influência das pessoas que não têm a mesma cultura do que a gente. Sim.
E falar sobre isso não é nem uma coisa que precisa de muito estudo. É uma coisa muito simples. Sim. É só reconhecer que realmente uma pessoa que está trabalhando assim, dessa forma, e eu tenho interesse nisso, eu vou valorizar aquilo que está fazendo. Porque quando a gente trabalha, a gente não está valorizando a tinta. A gente não está valorizando o pincel. A gente valoriza quem faz. Exatamente. Porque tinta e pincel não faz nada sozinho. Então, é justo o valor que a gente cobra, porque só a gente sabe o que tá por trás disso. Então, eu acho muito triste essa realidade que a gente ainda vive. E que, infelizmente, não tem agora ainda até que tá mais tranquilo. Mas ainda tem muita coisa pra desconstruir sobre isso. Muita coisa. Essa é a parte mais difícil. Eu acho que quando as pessoas começarem a entender um pouco mais sobre o pré-produção, aí elas vão entender do que a gente tá falando, sabe? Do que é. Inclusive, você falou uma palavra que é o nome da sua marca, que é licença. Eu queria que você contasse um pouco de como que ela surgiu, de onde ela veio, assim, como que é o seu trabalho lá. Inclusive, você tá com uma peça que foi você que pintou hoje, né? Conteúdo exclusivo pra quem tá vendo no YouTube. Mas a licença, ela surgiu na pandemia em 2020. E ela literalmente foi uma página que eu criei pra expor os meus trabalhos, os meus desenhos. Tava numa pandemia e eu tinha feito muita coisa, eu não tinha aula, eu tava no terceiro ano e não tinha. Então eu tava muito tempo, eu tinha bastante tempo pra colorir, pra desenhar, então foi justamente pra expor isso. Nisso, um amigo meu me perguntou se eu pintava uma jaqueta pra ele que ele tinha, que já tava bem usada e que ele queria dar um novo visual pra ela. Eu falei, olha, eu nunca pintei, mas vamos tentar, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí eu lembro que eu pintei uma Mona Lisa pra ele atrás da jaqueta, ele amou, assim. Aí no que eu postei, começou a ter uma procura. Só que ainda assim eu ainda tava pensando ser nada demais, ser só mais uma coisa que eu tava fazendo. Aí eu comecei, fiz, até que chegou no ponto que realmente houve uma procura geral, assim, de peças. Eu vi, nossa, agora acho que tô dando um start pra... Porque eu demorei pra me ligar que realmente tinha pessoas que estavam procurando mesmo, porque eu ainda tava numa zona de ser muito tipo assim, ai amigo, faz pra mim. Ai, porque eu não tava com o intuito de virar algo comercial. De ser algo só pra mostrar. Aí virou a chavinha, eu falei, não, eu vou começar a fazer pra vender, vamos ver onde que vai dar. Minha mãe é minha maior fã. É uma dessas que chega e vai, pinta isso aqui. Ela deve ter umas 7, 8 peças dela que ela me dá pra... É justamente isso do apoio também. Sim. Porque ela via, sabe, que era uma coisa legal, que eu tava empolgada. Ela disse assim, não, pinta isso aqui pra mim. Então, e ela anda na rua tudo colorida, tudo... Amanda. E isso dá mais... Eu acho que quando a partir do momento você tem um apoio dentro de casa, tudo fica mais fácil. Total. Porque minha rede de amigos já me dava muito apoio. Eu já tinha um trabalho onde que eu não trabalhava, eu fazia o que eu gostava. Então pra mim não era um trabalho. Eu tava fazendo aquilo que eu gostava. Então que já era muito bom. Então eu fui muito privilegiado nesse sentido. Porque sempre foi muito fácil, sempre foi muito natural. Aí fiz e tô fazendo até hoje. Que bom. E explica um pouco para as pessoas que nunca passaram por um processo de customização como que funciona. Tipo assim, até chegar na peça final. Se eu quisesse customizar com você, por exemplo. Então, aí eu dou sempre prioridade para upcycling. Porque eu acho que eu tenho muito conceito de, tipo assim, de pegar alguma coisa que já tem alguma coisa para você complementar aquela coisa. Sim. Então eu gosto muito de, por exemplo, essa calça eu fiz, eu até usei na São Paulo Fashion Week, essa daqui. Eu já tinha essa calça há muito tempo e ela tava muito parada. Eu falei, não, vou pintar alguma coisa nela aqui e tudo. Porque a gente, como a gente tem esse feeling da moda, a gente sabe o quão problemática que a indústria da moda é. Então, é pegar mesmo nesse gancho de, tipo assim, sempre quando chega uma pessoa minha pra mim falando que quer comprar uma peça pra fazer outra peça, eu sempre pergunto, não, mas você não tem nada que você quer Sim, que faz toda a diferença.
que você não quer, uma peça que você já sabe que cai bem no seu corpo. Aí eu vou pra esse caminho de uma peça que você já usa, uma peça que você já conhece no seu corpo, pra dar uma enfatizada Sim. sabe, na indústria. Aí convenço as pessoas a fazer um upcycling, fazer alguma coisa. Às vezes eu até tenho mais trabalho, porque eu gosto muito de pintar no jeans. Quando o jeans é mais escuro, eu tenho que dar camadas e camadas de branco. Mas às vezes eu prefiro ter esse trabalho a mais do que uma pessoa ir lá e comprar, me dar uma peça, tipo assim, um jeans claro, pra fazer. Sim. Sendo que faz muito mais sentido você fazer. É porque eu não consigo ver uma, uma pintura numa peça nova. Porque eu acho que não faz muito sentido pra mim. Porque se você quer comprar uma coisa nova, compra ela já pronta, daquele jeito. Sim. Agora, o que eu faço é um trabalho de É pra dar um novo repaginar, né? Um significado, novo né? significado naquilo que você já tem. Sim. Então, isso que pra mim eu acho bem. É o diferente, Sim. é o diferencial. Amo. Nossa, amei isso, porque eu acho que faz muita diferença, Sim. assim. Porque o mais fácil, quando você vai pedir pra alguém, tipo, eu quero... Você pode customizar pra mim? Acho que o mais fácil é, tipo assim, sim, compra uma camiseta branca, traz aqui que eu faço pra Sim, você. sim. E aí, tipo, esse trabalho que você tem antes, eu acho que, tipo... É super diferente, sabe? De também trazer esse olhar pra pessoa do tipo assim, realmente eu tenho uma peça, não vai Sim. precisar de eu comprar. Isso foi um dos pontos muito. Depois que eu comecei a fazer o design, a gente vê o quão realmente problemático as coisas são. A gente começa a ter um senso crítico muito maior do que quando a gente tem acesso às coisas. Eu deparei assim, vi que realmente é uma problemática muito grande. E o consumismo também é uma problemática muito grande. Então, amenizar um pouco disso dessa forma que eu encontrei de repaginar de alguma forma, é uma ponta do iceberg já pra Sim, pra fazer alguma coisa diferente. total. A próxima pergunta é sobre isso, inclusive. Eu ia te perguntar como que você definiria a moda mineira e como que você acha que ela se relaciona com a moda sustentável. Então, tipo assim, como que você define a moda mineira primeiro? Então, a moda mineira, em Minas Gerais, a gente tem uma cultura muito forte, Sim. que é eu acho que a moda ela é muito sensorial também. Tanto de cheiro, ela é muito sensorial, de toque. E a cultura mineira também tem essa fusão com a moda. Então eu acho que a partir do momento em que a gente começa a enxergar dentro de casa, por exemplo, eu estou fazendo uma coleção agora para aula que é sobre ancestralidade. E a minha coleção é toda baseada em cortina de casa. Essas cortinas de Legal. trilho, em cortina de antigas mesmo. Sim. Que é uma coisa que já, claro que a moda mineira ela a gente tá num cenário muito bom, eu acho. Tem várias marcas, inclusive a sua, tem a LED em BH que faz um trabalho muito, muito legal. E em Minas a gente tem muita fonte natural também para isso, muita fonte de inspiração, muita fonte natural que a gente pode explorar, artesanato, Sim. que a gente pode utilizar como referência. A própria o barroco, enfim, tudo a gente tem uma referência. Só que a partir de dentro de casa também a gente tem uma referência muito grande. Igual essa questão da cortina é uma coisa que não é só mineira, mas é uma questão cultural de geração. Pelo menos pra mim é cultural, porque eu vejo isso Exatamente. em casa. Então eu acho que começa a partir daí, sabe? Sair da zona e começar a olhar ao redor. O que acontece em redor de mim? Porque culturalmente isso que é cultura. O que acontece em redor, o que é social, o que tá girando. Sim. Porque às vezes a gente procura algo muito além. A gente vai muito longe. Não que seja um problema, mas a gente vai algo... A gente sempre quer algo extraordinário, quer algo... E às vezes isso está dentro de casa. Então é começar a olhar um pouco o que a gente tem dentro de casa, fora de casa, no estado, no país e começar a ter uma conexão com a moda, que é o que muitas marcas, pelo menos eu acompanhei em São Paulo Fashion Week desse último e vi que é esse feeling, sabe? De valorizar mesmo o que a gente tem, de ser coisas óbvias, de ser coisas bacanas. E Minas Gerais é um berço pra isso. Total. Tem muita coisa legal, muita coisa, muitos lugares, que você pode ir pra fazer uma foto, pode ir pra fazer algo.
Não só isso, mas questão de comida, um sensorial mesmo do estado. Eu acho que a gente consegue aplicar isso tudo na moda. Nossa, eu acho muito, inclusive. Quando eu tava pensando em como que a gente ia, tipo, o que que a gente ia falar hoje, Aham. como que a gente ia falar sobre essas perguntas, eu pensei muito que às vezes a gente, quando tá fazendo curso de moda, a gente foca, tipo assim, nas capitais da moda lá da Sim, Europa, e a gente tá pensando em, tipo assim, referências europeias e pensando em um monte de coisa. E uma coisa que eu acho muito legal é ver, às vezes, pessoas como você que, tipo assim, pegaram inspiração, tipo assim, de cortinas de casa e fizeram uma coleção, sabe? sim, Então, tipo, eu acho que realmente o seu trabalho é muita inspiração, sempre foi, eu sempre gostei muito de te acompanhar, porque eu acho que, mano, é genial, sabe? Às vezes eu tenho um olhar mais. Às vezes coisas que eu acabo não reparando assim durante o dia, às vezes você posta e eu falo, nossa, sabe? Porque, por exemplo, antigamente, quando a gente antigamente não, mas tipo, quando a gente visita essas igrejas antigas, por exemplo, a gente percebe que as pessoas se atentavam muito aos detalhes. sim, As pinturas que você falou, tipo, elas têm muitos detalhes, tem sim, muita coisa em Minas Gerais que a gente consegue tirar como referência pra fazer, tipo assim, um milhão de coisas, sabe? sim, E eu acho que quando a gente fala também sobre afeto, sobre família, sobre religião, que eu acho que são coisas que você transmite muito bem, tipo, acho que tem muita coisa que dá pra ser explorada sim, literalmente, sabe? Tipo, além de paisagens, de tipo de cheiros, de comidas que a gente tem. Então, tipo assim, eu acho que a moda mineira, ela tá em ascensão e isso é muito bom. sim, E eu acho que às vezes a gente precisa realmente olhar com mais cuidado assim para as coisas que a gente já tem aqui, sabe? sim. Porque dá pra trabalhar com muitas coisas assim. E acho que o seu trabalho é uma grande inspiração pra quem quer, tipo, seguir nesse ramo assim, sabe? Ai, eu fico muito feliz, porque realmente eu aprendi a ter esse olhar de casa, porque eu sempre fui muito acolhido em tudo. Então sempre foi um ambiente muito seguro. Então eu tinha a segurança de poder estar na minha casa, estar muito bem. Estar com pessoas, estar muito bem. Então eu acho que tudo te influencia, o seu ciclo Obviamente. social, a sua família, o lugar onde você está, o clima, tudo te influencia. E eu acho que quando você tem uma base muito bem construída, você consegue olhar para coisas além do que as pessoas não costumam olhar muito. Igual o céu, paisagens, comida, sabe? É muito legal essa questão de segurança, você se sentir seguro num lugar e ter apoio. Porque é muito diferente. Sim. É diferente. E eu acho que eu vou mudar a pergunta que eu ia te fazer sobre moda sustentável, porque eu acho que você já respondeu uma parte dela falando sobre como você faz para relacionar a sua moda, que é uma moda mais autoral, manual, com a moda sustentável. Mas como que você acha que a gente conseguiria colocar a moda mineira, linkar ela com a moda sustentável? Assim, como você acha que as duas estão ligadas? Eu acho que a sustentabilidade é um tema que está muito em alta. Sim. Muito em alta hoje em dia. E a gente tem diversos materiais hoje que já tem um viés bem sustentável. Então eu acho que é literalmente aplicar isso a referências. Fazer, ter uma inspiração, ter um referencial e começar a substituir coisas, testar coisas e inovar coisas para ter um feeling, sabe, de sustentabilidade. Porque o que eu faço com jeans, eu não tentei, mas talvez eu consiga fazer com algum material que seja mais sustentável. A pintura mesmo, eu consigo ela aplicar em alguma coisa mais sustentável. Fazendo esses testes, tomar uma iniciativa. Sim. Eu acho que a partir do momento que a pessoa ela quer fazer acontecer, ela quer ser diferente, tudo vai a favor da pessoa. Então é literalmente ter a ousadia de começar a fazer alguma coisa diferente. Não só replicar coisas que todo mundo... Não que todo mundo faça, mas, por exemplo, pintura é uma coisa que eu replico. Outras pessoas fazem. Eu tenho o meu estilo, mas outras pessoas fazem. Mas por que não fazer essa pintura em alguma coisa diferente? Em algum material que possa ser sustentável? Então é começar a ter esse start. Sim. Vou procurar métodos alternativos para ver onde que eu me encaixo, para ver se dá certo, se não dá certo. E referenciar isso, eu acho que é um grande potencial. A moda sustentável hoje ela é um grande potencial.
E é uma coisa que tá muito fácil, tá de muito fácil acesso pra gente. As redes sociais ajudam a gente muito nisso. Não é um tabu mais falar sobre sustentabilidade. Exatamente. Não é uma coisa inalcançável. É uma coisa que literalmente só você ter força de vontade e começar a pesquisar, começar a fazer, começar a movimentar. Porque também nada vai chegar de mão beijada. Ainda mais sustentabilidade, que parece ser uma coisa fácil, mas é muito difícil. Sim. É muito difícil trabalhar com viés sustentável. Então, e aplicar isso a referências. Porque é muito legal você ver uma coisa nova com uma referência legal. Então, as suas peças mesmo são putas referências foda. Então, tem que ter uma coisa pra linkar, pra começar a introduzir as pessoas, começar a girar a manivelinha, associar de alguma coisa, pra aí continuar seguindo em frente. E eu acho que pra gente um ótimo exemplo é, tipo assim, a nossa casa, igual você falou. Sim. Porque desde quando eu era pequena eu vejo minha mãe, minha avó fazendo upcycling sem saber que era upcycling, que é o que eu falo sempre. Tipo, às vezes pegar referências dentro de casa, de pessoas próximas, eu acho que nós mineiros fazemos isso muito bem desde sempre. Então, tipo assim, acho que a cultura de reaproveitar, de ressignificar já tá no nosso DNA, assim. E é uma coisa muito sutil, né? Sim. Uma coisa, literalmente, a gente faz sem saber o que a gente tá fazendo, sem saber o que é. Isso acaba que o nosso jeitinho, ele é mais gostoso. E a gente tem uma maneira de comunicar muito bem. A gente consegue comunicar muito bem. Eu acho que quando atinge isso a um grande público, a quem vem, quem compra a ideia, é só seguir, só sucesso. Também acho. E o que você acha que falta na moda brasileira para valorizar mais as raízes mineiras, as raízes religiosas? Eu acho que literalmente precisa de uma... Porque, querendo ou não, as marcas pequenas, ela ainda não tem uma visibilidade muito grande. Sim. E eu acho que ainda quando a gente fala de sustentável, ainda tem uma resistência muito grande literalmente para a sustentabilidade. Porque acaba que, querendo ou não, a maioria das pessoas ainda leva sustentabilidade para um tema muito tipo de arte. Sim. Muito... sustentabilidade. Não entendem literalmente o que é. Por causa da palavra, por causa do preconceito com a palavra. Então, eu acho que, literalmente, primeiro precisa desconstruir as pessoas a entender mais, de uma forma mais cultural mesmo. Que olha, sustentabilidade, a palavra é assim, mas você sabe que é assim, entendeu? É trazer mais pra perto mesmo das pessoas. E eu acho que isso é o grande desafio. É literalmente desconstruir uma coisa que já está construída na cabeça das pessoas. Que a questão da pintura, a questão da sustentabilidade é uma coisa idealizada. Exatamente. Já é uma carga que as pessoas já trazem isso. Então, acho que isso que barra. Quando a gente bate nesse muro, a gente fala, mas é isso que eu faço, mas como que eu vou fazer para desconstruir isso? Sendo que o meu trabalho é esse. Aí eu acho que esse é o problema, as pessoas começarem a desconstruir e ter uma visão mais aberta para as coisas. Eu acho que as novas gerações já vão vir com essa mente mais, pelo menos é que eu espero, vão vir com essa mente mais aberta e essa preocupação mesmo com questões sustentáveis. Sim. Que é um fato que a gente vive diariamente. Então, é importante falar sobre isso. Eu acho que até em escola mesmo pega muito. Exatamente. Quando a gente está no fundamental, falar sobre sustentabilidade é sempre uma coisa muito... lixo. Sim. Não sei o que tem. Aí cai nessa zona de... Sabe? Fica maçante de conversar, porque o pessoal acha chato, sabe? E a parte disso já tem uma ideia criada. Exatamente. Só que não é bem assim, entendeu? E eu acho que quando a gente cria esse feeling, desconstrói, a gente vê que realmente é outra coisa. É isso, mas é de uma outra forma. Sim. Que é muito mais fácil, muito mais tranquilo e menos maçante. Uma coisa super legal. Acho que a gente tá no caminho. Sim, tomara. Sim. E gostei muito. Eu queria saber agora, tipo assim, a gente tá finalizando, eu queria saber como é que foi seu intercâmbio e, tipo,
que você achou das suas referências vendo lá Portugal? Porque eu acho também que, não só Portugal, mas os lugares que você visitou também, muitas igrejas, às vezes, parecidas com a nossa. Eles têm uma cultura também muito religiosa e tal. Como que foi isso lá? O que você achou da experiência? Então, a gente não encontrou, né, Não, depois. que pena. Mas Portugal, quando eu cheguei lá, literalmente, eu acho que Minas Gerais ainda parece mais Portugal do que Portugal. Sim. Eu acho que Portugal falta muita coisa, mas pela nossa energia mesmo, Sim. pela nossa vivacidade, que lá eu não achei tão assim, eu achei muito mais recluso, muito mais individualista. Total. As referências estão presentes, claramente a gente vai em Tiradentes. É uma cidade no interior de Portugal, isso não tem discussão nenhuma, que é literalmente muito, 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 muito parecido. Isso me ajudou muito, porque eu acho que o intercâmbio ele me ajudou mais, foi a dar mais valor no que a gente tem. Total. Porque a gente tá longe, a gente não pode voltar, então a gente passa muito tempo sozinho, é uma outra vida, uma outra rotina, então a gente sente muita falta. Eu, pelo menos, senti muita falta do sol em dias de frio. E eu achei que nunca na minha vida ia sentir falta do sol. E lá eu acabei que eu conheci mais o Brasil do que se eu passasse, sei lá, um ano viajando pelo Brasil. Porque vai uma pessoa de cada lugar. Então a gente vê que o nosso país é realmente muito rico. Em Minas Gerais a gente tem um apego, assim, porque as pessoas são diferentes. É tudo mais de um jeito mais gostoso. E eu tava lá com uma base toda mineira, então pra gente era muito divertido, porque a gente sabia as mesmas coisas, sabia as mesmas gírias, conversava das mesmas coisas, de futebol, enfim. A gente tinha essa coisinha fechada da gente. E o que me ensinou muito foi literalmente isso, de que não existe nada melhor do que a casa da gente. A casa da gente pode ser o pior lugar do mundo, mas ainda continua sendo o nosso lugar, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Porque lá fora é tudo muito lindo, glamorizado, tudo muito uau, que eu nem achei tão uau assim. Nem achei tão uau assim também. Tem que ver. Tem que ver. Nem foi tão assim, mas foi legal. Mas a casa da gente é o melhor lugar. É o melhor lugar. Lá foi bom justamente pra isso. Pra dar um tapa na minha cara e falar, não reclama. Que aqui você já tem tudo que você precisa e um pouco mais. E que não precisa ir pra aula. Claro que a gente sonha. Óbvio. Sempre ter mais. Que é aquilo que é construído também, né? Sim, sempre é. Sim. Mas tendo esse pensamento de que não, eu entendo agora o porquê que eu tô aqui, o porquê que eu gosto de fazer isso. Eu acho que tudo fica mais tranquilo, tudo fica muito leve. Sim. Acho que foi muito legal, mas assim, Brasil é Brasil e Não Minas é como, Minas. Não Tipo, tem como. Minas é Minas, não tem adianta, jeito, não sabe? Pode parecer. Podem tentar pode parecer com a tentar gente, mas não vai parecer, mas conseguir. não consegue. Bolinho de fubá, um angu, Não, sabe? umas Um comidas café. sem sal, muito... Ai, não. Uma carne de boi que não tem. Eu era doida num café com leite e toda vez que eu ia nos lugares eu ficava tipo assim... Como que eu peço um café com leite igual o que minha avó faz, igual o que minha mãe faz? Porque, tipo assim, não tinha condição, eram uns trem muito diferentes, sabe? E o pão de queijo? Não tem pão de queijo? A minha sorte é que lá em casa eu morava com o Renato, ele fazia pão de queijo pra gente. Nossa, que sonho. Ele fazia pão de queijo, fazia café, fazia tudo. Ele fazia tudo pra gente. Questão alimentar, eu sofria mais em PB. Eu sofria mais em PB. Mas agora, em casa, eu me sentia muito em casa. Sim. Porque tava todo, por mais que a gente não se conhecia, a gente foi se conhecendo ao longo do tempo, a gente tava muito em casa, a gente tava muito à vontade. Eu acho que é uma energia que só com a gente tem. Sim, isso é verdade. Pode ser de qualquer lugar do Brasil, mas a gente ainda tem uma conexão que eu não sei o que acontece, que a gente atrai só brasileiros. Sim. E que é muito bom saber que a gente tem essa especificidade que diferencia de todos os outros lugares. Nossa, total. E quais são os próximos passos para 2025? Quais são os seus planos? Então, agora eu tô quase formando, que é o meu final, assim. E quero continuar com as minhas pinturas. Eu quero crescer nisso. Eu falo que eu não quero ter reconhecimento pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. Sim. Eu não pretendo ser uma pessoa, tipo assim,
bem vista, porque eu gosto muito da minha privacidade. Eu gosto muito do meu cantinho, de não ter que dever nada pra ninguém. Mas eu quero que aquilo que eu faço seja reconhecido, seja eternizado de alguma forma. Não eternizado também, porque hoje em dia é complicado. Sim. Mas que seja, que as pessoas tenham acesso. Porque eu acho que quando a gente trabalha em moda, quando a gente está imerso nisso, a gente não faz só por fazer, a gente não faz só por moda. Tem um contexto. Então eu acho que fazer a diferença naquilo que é possível. Tipo, começar por esse caminho mesmo de upcycling e de só virar uma cultura, para transformar isso para uma cultura, quem sabe? Então é literalmente continuar, de pouquinho em pouquinho a gente vai tentando mudar alguma coisa. Sim. Bem o que eu quero. E aí a última pergunta na verdade eu tô fazendo pra todo mundo assim, a gente tá montando tipo uma wishlist mais vegana de coisas que a gente quer pro futuro mesmo, sabe? Tipo hábitos mais sustentáveis, mais saudáveis, tipo assim, o Marcos falou meditação, o Denis falou literalmente parar de comer carne, tipo, o que você quer acrescentar pra gente como seu próximo hábito vegano? Eu acho que é literalmente olhar mais pra se permitir não pensar um pouco. Olhar um pouco, colocar um fone, olhar uma música e se permitir ter um tempo pra olhar pro céu, olhar pra algum lugar. E não pensar. Curtir um pouco mais a música, bebendo um vinho, alguma coisa, mas curtir uma paz de espírito, ter uma paz de espírito mais leve, ter algum momento solo, assim. Encaixa quase uma meditação, só que de uma forma mais guiada, através de um toque, através de algo que te faça bem. Lavar o cabelo, tomar um banho, relaxar. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito rápida. A gente precisa de um break-up, às vezes, pra dar uma pensada, pra dar uma... Mano, eu acho que o meu sonho é não pensar. O meu sonho da minha vida, assim, se eu fosse colocar agora, vai estar em primeiro na wishlist, não pensar. Tipo assim... Um momento para não pensar. Tipo, tirar uns 5 minutos e falar, tipo assim, tá, agora eu não vou pensar em literalmente nada. Tipo assim, faz muita diferença. Porque eu acho que a partir do momento que a gente tá bem, a gente consegue fazer diferença de algum jeito. Então não adianta a gente começar a querer, tipo assim, quero mudar o mundo do avesso, sendo que a gente mesmo precisa se autoconhecer primeiro, pra ver até onde a gente consegue ir pra mudar alguma coisa. Ó, tá vendo? Então, aprendam. Começar aos pouquinhos e ter o seu tempinho ali de paz, de respiro. Perfeito, amei. E por último, fala suas referências, já que você falou de ouvir música e tal. Quais são suas referências aí na moda, na arte? De referência musical, tem o Lana Del Rey. Amo. Tem a Lana Del Rey, Caliutes. Referência da moda, eu gosto muito do Schiaparelli, porque eu gosto muito de dourado. E eu me influencio muito pelo sacro mesmo. Sim. Eu tenho muito essa influência das cores, da figura divina. Eu acho muito legal, sabe? Um resplendor, uma coroa, um dourado, uma roupa carregada. Por mais que as imagens da maioria não, todas tenham influência europeia, a gente também desconstruindo isso um pouco, olhando pro vestuário. São vestuários lindos, são roupas lindas. Então grande de bordado, de grande referência também vem disso. Amei. Eu amei o episódio de hoje. Tipo assim, eu achei que foi muito leve, sabe? Foi muito fácil conversar com você. Achei que foi, tipo assim, muito melhor do que eu esperava. Gostei muito. Fiquei muito feliz que você aceitou. Também fiquei muito feliz. Porque eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você pra influenciar a gente também. Tipo assim, a não pensar, sabe? Tipo assim, conseguir ver coisas com mais carinho, cuidado. Então, tipo assim, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. E última coisa, quais são as redes sociais para as pessoas conseguirem ver seus croquis lindos? O meu perfil pessoal é antonio.ddd. Não vamos explicar o porquê. Era o que deu. E o meu profissional da licença é _licença, sem cedilha. Então tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. É isso. Sigam o Antônio, acompanhem o trabalho dele, encomendem aí suas customizações pro ano de 2025. Sigam a Maru também, que agora tá com @novo, Maru Crew _. E me sigam também, eu, Mari Maru. E é isso. Tchau!